Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. E na aula de hoje a gente vai estudar a definição da escatologia. E no que tange a esse assunto, eu gostaria de saber se você, que é estudante da Palavra do Senhor, já sabe como definir o que é escatologia. Então, vamos para o nosso ambiente de projeções. E aqui dentro desse ambiente, eu começo a aula de hoje usando como ponto de partida exatamente essa pergunta retórica: o que é escatologia? Do ponto de vista de uma corrente escatológica, a escatologia é o estudo do fim dos tempos. E para outra corrente, a escatologia é o estudo dos eventos finais e do fim do mundo. Então, temos aqui duas definições. E para que a gente entenda bem essas duas definições, é necessário que a gente analise algumas divergências entre elas, ok? A primeira corrente, na sua definição, ela defende a ideia da continuidade desse planeta Terra no final dos tempos. Já a segunda corrente rebate defendendo a ideia da descontinuidade desse planeta no final dos tempos. Observe bem que a primeira defende a continuidade da Terra e a segunda defende a descontinuidade da Terra. Então, vamos seguir analisando outras divergências entre elas. A primeira corrente defende a desintegração da Terra, mas não a aniquilação da Terra. A segunda corrente, por sua vez, defende a desintegração e a aniquilação total do planeta Terra. Ok? Então, a partir desse ponto, a gente vai entender alguns motivos do porquê dessas divergências. A primeira corrente escatológica não concorda com a segunda definição, simplesmente porque diz que o nosso mundo ele nunca vai deixar de existir. Por isso, ensina que o mundo, ou seja, o planeta Terra atual, ele vai ser destruído, a sua substância atômica será desintegrada, mas não será aniquilada. E em seguida Deus vai pegar essa poeira atômica e vai refazer esse planeta, restaurando ele no mesmo estado que ele tinha antes da queda do Adão. Seguindo esse raciocínio, é nessa terra, na forma de paraíso, é que nós vamos viver a nossa eternidade. Já a segunda corrente escatológica, que define a escatologia como sendo, em parte, o estudo do fim do mundo, ela ensina que no final dos tempos, essa terra será desintegrada e sua substância será totalmente aniquilada. Ou seja, não restará nenhum resquício atômico dessa terra. E a partir desse ponto, Deus vai se utilizar da sua palavra, usando o verbo barar, que significa criar, ou trazer algo à existência do nada. E ainda diz essa corrente que Deus não vai restaurar essa terra, Deus vai descontinuar essa terra. Ou seja, Deus vai dar fim a esse mundo, a esse planeta Terra, e vai criar uma nova terra a partir de nenhuma matéria existente. Essa nova terra, segundo diz essa corrente, ela será superior ao paraíso de Adão. E, portanto, necessariamente terá características superiores para receber a nova Jerusalém que descerá do céu e será integrada a essa nova terra. Então, como considerações finais, eu vou deixar aqui a minha posição a respeito desse assunto. Dentro do meu ponto de vista, a escatologia ela é o estudo das últimas coisas, onde estão implicados, segundo o que eu entendo, onde estão implicados tanto o fim dos tempos,
como também o fim do mundo. Ao meu ver, a escatologia tem essa definição, por quê? Vou explicar por quê. Porque eu agrego pontos de coerências, tanto da primeira corrente escatológica, quanto da segunda. A coerência que eu vejo na primeira definição é que, assim como Deus vai dar continuidade ao corpo velho do crente, ao nosso corpo, transformando ele em um corpo novo e superior, pois o apóstolo Paulo diz que isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí então nos encontraremos com o Senhor nos ares. De igual modo, creio que Deus pode usar o mesmo critério, pode usar esse mesmo critério com o planeta Terra, poderá pegar a mesma substância desintegrada e purificada e refazê-la, qualificando-a como nova. Da mesma forma, vejo coerência também na descontinuidade da Terra. Vejo coerência nessa descontinuidade da Terra. Vou explicar. Eu vejo a descontinuidade também da Terra quando eu comparo, por exemplo, a descontinuidade da velha Jerusalém. Ou seja, Deus não vai restaurar a velha Jerusalém. E sim, ele vai trazer do céu uma nova Jerusalém superior à velha Jerusalém. Ok? Então, acredito que essas informações que eu compartilhei com vocês nessa aula já são satisfatórias. Por isso, encerro por aqui. Deixo a todos a paz do nosso soberano Deus e até ao nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.